Quando Jesus virá pela segunda vez? A Bíblia profetiza sobre a segunda vinda de Jesus. Quando Jesus virá novamente? A Bíblia nos ensina exatamente o tempo da segunda vinda de Jesus por meio de um sinal decisivo. Há cerca de 2000 anos, os discípulos de Jesus fizeram uma pergunta para ele. Que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? A essa pergunta, Jesus respondeu: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo às portas. O tempo em que os ramos da figueira se renovam e as folhas brotam indica o tempo da segunda vinda de Jesus. Portanto, quando aprendermos a parábola da figueira, poderemos saber o tempo da segunda vinda de Jesus. Para aprender a parábola da figueira, primeiro precisamos conhecer o que a figueira representa. Qual é a realidade da figueira? Na Bíblia, a figueira representa Israel. Quando Jesus pregou o Evangelho em Israel por 3 anos, não houve fruto. Por isso, Jesus comparou Israel com a figueira que não dava fruto. Lucas, capítulo 13, versículo 6. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Marcos, capítulo 11, versículo 12. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: Nunca jamais coma alguém fruto de ti. Eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus amaldiçoou a figueira para profetizar a destruição de Israel, que tinha sido comparada com a figueira. Jesus até profetizou diretamente sobre a destruição de Israel. Lucas, capítulo 21, versículo 20. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Como Jesus profetizou, Israel foi destruído pelo exército romano em 70 d.C. A destruição de Israel também é encontrada na história. Foi em 14 de abril de 70 d.C., durante a Páscoa, que Tito, comandante do exército romano, pôs cerco a Jerusalém. Ele acabou dominando a cidade e queimou o templo santo dos judeus. A derrota dos judeus fez que muitos deles fossem espalhados ou vendidos como escravos. Josefo, o historiador, diz que 1.100.000 pessoas foram mortas durante o cerco. 97.000 judeus foram capturados e escravizados. Israel permaneceria arruinado para sempre? Não. Quando Jesus profetizou sobre a destruição de Israel, ele também profetizou que Israel seria restaurado. Lucas, capítulo 21, versículo 24. Até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Jerusalém é a capital de Israel. Já que Jesus disse até que os tempos dos gentios se completem, Israel deve ser restaurado quando chegar o tempo determinado. Como Jesus profetizou, Israel se tornou independente em 14 de maio de 1948. Vamos resumir o que aprendemos. A figueira representa Israel. A figueira ser amaldiçoada e morrer significa a destruição de Israel em 70 d.C. Os ramos que se renovam e as folhas que brotam significam a independência de Israel em 1948. Por que Deus revivificou a figueira que estava morta por 1900 anos? Mateus, capítulo 24, versículo 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo às portas. O tempo em que os ramos se renovam e as folhas brotam é o tempo da independência de Israel, ou seja, o tempo da segunda vinda de Jesus. O motivo de Jesus reviver a figueira é para nos ensinar o tempo da segunda vinda de Jesus. Portanto, Jesus, em sua segunda vinda, deve começar a pregar o Evangelho em 1948, quando Israel se tornou independente. Foi Cristo Ansanron quem veio de acordo com todas as profecias da Bíblia.
Cristo Ansanhon foi batizado em 1948 e começou a pregar o Evangelho da Nova Aliança. Jesus, em sua segunda vinda, que veio a esta terra de acordo com a profecia da figueira, é o Cristo Ansanhon.